Bom, começou a Primeira Guerra Mundial. Então agora a gente vai dividir essa guerra em duas fases. Tá? O período da guerra a gente vai dividir em duas fases. A chamada Guerra de Movimento e a chamada Guerra de Trincheiras. Ó, vamos lá. Essa primeira fase vai de 1914 a 1915. Obviamente é um momento o quê? Guerra de movimento. É um momento de deslocamento das tropas. É até essas tropas que se encontrarem e iniciarem de fato o confronto. Perfeito? E aí, de fato, nós chegamos a um momento mais, digamos, importante, que é a Guerra de Trincheiras, aquela que mais aparece na sua prova. Primeiro eu quero que você perceba e entenda que a Guerra de Trincheiras é uma consequência justamente dessa guerra tecnológica. E lembremos que essa é a guerra que vai se utilizar de metralhadoras, vai se utilizar de armas químicas, aviões. Na verdade, eu até costumo dizer que os aviões é o momento mais cavalheiresco dessa guerra, que é quando os homens entram nos seus aviões e vão disputar nos ares em iguais condições de conflito, né? Então você ainda tem até alguns filmes muito interessantes. Fly Boys é um filme muito bacana que vocês podem assistir, que mostra essa questão dos aviadores da Primeira Guerra Mundial. Mas eu tenho aviões, eu tenho tanques, eu tenho ainda tanques de baixa mobilidade, mas eu tenho esses tanques, eu tenho armas de grande destruição, de grande poder de alcance. Então o que isso significa? Que a partir do momento que essas tropas se encontram, o poder de fogo delas é tão grande que, como uma forma de sobrevivência, de manutenção das suas tropas, você vai ter que cavar verdadeiros buracos, que são as trincheiras, tá? Buracos, claro, né? São valas grandes, algumas mais profundas, onde você consegue circular, mas para quê? Para se proteger. Então você tem ali a trincheira, o inimigo cava a trincheira dele e começa aquela guerra estática. É uma guerra sem movimento. E aí as grandes questões, né, vão trabalhar justamente o período em que esse soldado fica mergulhado nessa guerra de trincheiras. É uma guerra, como a gente já falou, uma guerra sem mobilidade, uma guerra parada, e uma guerra que vai trazer um grau de esforço muito grande, não só um esforço físico. Pensem que a comida é extremamente escassa, né? Os relatos dos soldados colocam, por exemplo, que as provisões já acabaram, não temos nada para beber, a água já acabou, né? Os ratos tomam conta da trincheira, enquanto dormimos os ratos passam por cima de nós. Quer dizer, nós não temos condições de higiene, não tem uma boa alimentação. O bombardeio é constante, a gente fala assim, nossa, o bombardeio é constante, é uma metralha o dia inteiro, não sei o quê. Então, ou seja, além da questão física, da questão da guerra, o desgaste físico, nós temos um grande desgaste psicológico. E é esse que costuma muito aparecer. Você tem um livro muito bom chamado Nada de Novo no Front, onde você vê um soldado inglês, por exemplo, em conflito com um soldado alemão, e ambos reclamando da mesma condição. E quando você lê o primeiro relato, você pensa assim, poxa, isso aqui tá um inferno. Você pensa assim, caramba, o alemão tá mal pra caramba, né? Aí você vê o relato do soldado inglês, ele tá falando da mesma coisa. A coisa chega a um ponto, um dos relatos que eu pude perceber no livro dizia o seguinte, poxa, a melhor coisa que podia nos acontecer, um alemão falando, soldado alemão falando, a melhor coisa que podia nos acontecer agora seria os ingleses avançarem, né, passando pela chamada Terra de Ninguém, que é esse espaço disputado entre as duas trincheiras. A melhor coisa seria os ingleses avançarem e nos fazer de prisioneiros. Ora, olha a que ponto chega o desgaste físico e psicológico da guerra. O homem já não está mais preocupado, aquele soldado que devia estar defendendo a sua pátria, a sua nação, ele já não está mais preocupado em vencer a guerra. Ele está preocupado em sair daquela situação. Até porque, quando esse conflito começou, me lembro perfeitamente, não é como se fosse hoje, né? Quando o Kaiser Guilherme I perguntou ao general Monte, que é o responsável pelas tropas alemãs, quanto tempo, general, essa guerra vai durar? E ele falou, aproximadamente 4 semanas. É claro que estava muito influenciado pelas guerras de unificação, né, do século XIX, foram guerras muito rápidas. Havia uma crença no Império Alemão de que essa guerra, esse conflito que se começava, seria um conflito muito rápido. Mas ao invés de 4 semanas, a guerra durou 4 anos. Então isso nos ajuda a perceber a imprevisibilidade do conflito, né? O grau de desgaste que, obviamente, não só os soldados, mas toda a população desses países foi levada. Tá? Então, quando esse soldado fala que a melhor coisa seria se tornar um prisioneiro, ele mostra que até mesmo a essência, o motivo principal desse conflito já se perdeu. Tá? Então, isso é muito trabalhado, isso é muito importante para a gente entender o que foi a Primeira Guerra Mundial.